pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro, em seguida a gente começa com o prefeito, só para não perder o fio da meada. Ainda sobre a pergunta que o Rodrigo Constantino havia feito, o deputado, sobre o AI-5, o senhor fez uma análise, a sua defesa no Conselho de Ética, o senhor condenou agora veementemente o comunismo. Eu queria saber também se o senhor seria capaz de condenar veementemente o AI-5, que fechou o Congresso Nacional, suspendeu o habeas corpus, cassou direitos políticos, civis. O senhor acha que foi um instrumento, um mecanismo deletério, autoritário e muito grave da ditadura militar? Olha, Amanda, eu pergunto se na Itália a Legge Corsária também não foi, no mesmo sentido, uma lei ditatorial. Porque é o seguinte, a Itália, ela viveu nos anos 70 chamados anos de chumbo. A mesma coisa que o Brasil. Sequestros, cativeiro, morte de autoridades. Inclusive o ex-ministro lá do Moro na Itália foi sequestrado e morto após 81 dias de cativeiro. E lá também ocorreu uma redução das liberdades e garantias fundamentais, mas com uma diferença, através de um plebiscito popular, que aqui no Brasil não ocorreu. Aqui no Brasil ocorreu através da forma do ato institucional, os números 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, eu acho que houve, na verdade, uma romantização dizendo que o AI-5 serviu de base para aqueles que lutaram contra o regime militar pegando em armas. Esses aí é que dizem e arrebentam com os presidentes dizendo que eram ditadores. Enfim, o AI-5, ele serviu naquele momento para um propósito. Não cabe a mim fazer julgamento se foi certo ou se foi errado. O que eu sei é que, muitas das vezes, deixam de lado a bomba do aeroporto de Guararapes 66, que matou um jornalista, Regis, este jornalista que aquela parte da imprensa militante nunca fala, faz questão de esquecer, e outros atentados, o assassinato do Major Alemão. Enfim, era um ambiente onde estava instalado aqui um caos. O Brasil era muito bom para quem seguia as leis, para quem queria trabalhar, mas realmente, para quem queria pegar em armas e se fazer de terrorismo como forma política, esses aí sofreram consequências como qualquer criminoso deveria sofrer. Mas, deputado, não foram só as pessoas que pegaram em armas que sofreram com o AI-5, né? Ele cassou direitos políticos, ele fechou o Congresso Nacional, acabou com a democracia, mais ainda, né? A gente já vivia numa ditadura militar. O senhor Ouros tem um mandato parlamentar e preza e defende as liberdades. O AI-5 simplesmente acabou com todas essas liberdades, inclusive a liberdade de expressão, de pensamento que a gente exerce aqui hoje. Olha, Amanda, naquele momento as pessoas poderiam sair e retornar do Brasil quando bem entendesse. As universidades eram dominadas por grupo de esquerda, havia jornal de oposição. Enfim, abusos, Amanda, certamente, de maneira pontual, ocorre aqui, ocorre acolá. Inclusive hoje em dia, Hoje em dia você pode, talvez, encontrar um mal policial ou um mal militar, alguém que vai fazer um uso errado da força que o Estado lhe conferiu. Agora, não pode, de maneira genérica, você dizer que foi um momento tenebroso. Não, o Brasil saltou da 48ª para a 9ª posição do mundo, quando você fala em economia. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria hoje, Vide a Itaipu Binacional, Regis Bittencourt, Ponte Rio-Niterói, dentre várias tantas obras, outras obras que os militares deixaram como legado para o Brasil. Então, a gente tem que fazer uma análise mais ampla do que foi aquele regime. Como você está me perguntando, certamente eu não sou favorável ao fechamento do Congresso. Eu sou a favor da preservação das liberdades, que a gente tenha o debate e que vença a melhor ideia. Agora, certamente, se for fazer um plebiscito para a população, perguntando o que eles acham do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, cuidado para que não haja uma surpresa. Então, Se dependesse das manchetes dos principais jornais, de setores da imprensa na semana passada, hoje nós estaremos em meio a uma crise institucional, um golpe em curso ou um alto golpe, com algum fetiche que a imprensa tem em ver o presidente Jair Bolsonaro em um tanque de guerra, comandando algum tipo de golpe contra a nação. Nada disso aconteceu e hoje tivemos as trocas dos ministros, 6 ministros, conforme acabamos de informar. Qual é a temperatura em Brasília hoje, deputado? Obrigado, Silvio, pela oportunidade de falar. Primeiro, isso daí demonstra que aquela parte da imprensa, é importante nunca generalizar, mas uma parte da imprensa segue fazendo o seu trabalho de militância, porque para eles vale tudo para tentar retornar ao poder, ainda que isso signifique o retorno de certas figuras que assaltaram os cofres públicos. Então, em primeiro lugar, parabéns pela independência da Rede TV e me permitir falar um pouquinho sobre esse assunto. E outra questão que fica bem clara, ninguém manda no presidente Jair Bolsonaro. Essas trocas de ministros, elas não foram previstas por absolutamente ninguém, E cada um com a sua própria razão e ao gosto do presidente, Então,
eu acredito que os novos ministros empossados, eles são qualificados. Mais uma vez, o presidente ele segue com o seu princípio de colocar pessoas de carreira para comandar as pastas. Então, no MRE tem um diplomata, no Ministério da Justiça tem um delegado de Polícia Federal, no Ministério da Defesa segue sendo um general 4 estrelas e na Secretaria de Governo uma deputada federal. Então, eu acredito que existe tudo para fazer um bom trabalho e eu acho que isso daí dá um ânimo, dá um gás para que a gente coloque adiante as políticas que o Brasil precisa. Amanda. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Opinião no Ar. Deputado, eu queria lhe perguntar especificamente sobre o caso do Ernesto Araújo, que é um ministro que é próximo ao senhor, o senhor sempre o defendeu no Twitter e também tem uma relação próxima com essa área de relações exteriores, relações externas. E essa queda do Ernesto Araújo sofreu muita pressão por parte dos parlamentares, dos congressistas, notadamente dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu queria saber, e essa pressão também veio anteriormente de empresários que viam no Ernesto Araújo como um entrave para a compra de vacinas e também para o aprofundamento e estreitamento de relações com países como China, Índia e outros. Eu gostaria de saber como o senhor vê esse episódio em particular e como encarou a pressão dos presidentes da Câmara, do Senado, de outros congressistas pela queda, pela retirada de Ernesto Araújo. Amanda, o que eu vi de mais notório foi a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu, fazendo críticas efusivas contra o ministro Ernesto Araújo, mas certamente vinculadas a interesses outros que não o dos brasileiros. Porque o Ernesto Araújo, o trabalho que ele vinha desempenhando era justamente de colocar adiante o sentimento que elegeu Bolsonaro em 2018, parar com aqueles escândalos de envio de dinheiro para o exterior, para Cuba, para Venezuela. Imagine só se fosse outro candidato, o vencedor no segundo turno de 2018. A gente teria Nicolás Maduro assistindo a posse aqui no Brasil do presidente da República. Então, o Ernesto ele cumpriu com maestria tudo aquilo que o presidente determinou a ele como missão, seja a aproximação com os Estados Unidos, a possibilidade de entrada no bloco como o da OCDE, ou a normalização das relações com o Japão, que também haviam sido estremecidas com Dilma Rousseff após sucessivos cancelamentos de agenda, inclusive com o imperador japonês, fato que é pouco divulgado na nossa imprensa. Então, certamente, eu vi com certa tristeza. Mas o Ernesto ele teve uma atitude de estadista. Ele resolveu ir para o sacrifício em nome dos seus parceiros. Dentro do Senado Federal, notoriamente, mais uma vez, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, pelaquela comissão em que passam a nomeação de todos os embaixadores. Então, quando o embaixador vai para determinado país, antes ele tem que passar uma sabatina nessa comissão. E essa comissão também pauta acordos internacionais. Então, de maneira um tanto quanto altruísta, o ministro resolveu ceder espaço para que outros diplomatas assumissem essa pasta. O que não significa dizer que o ministro Ernesto Araújo estará fora do jogo político. Todos nós podemos ajudar o Brasil de alguma maneira, não necessariamente somente aqueles que têm algum cargo dentro do governo ou têm um mandato político. E, inclusive, eu, em conversas com o ministro Ernesto Araújo, reforcei com ele o convite, por exemplo, para o evento que nós estamos organizando aqui, através do Instituto Conservador Liberal, que é o CIPEC, o maior evento conservador do mundo. Nós acreditamos que no segundo semestre viemos a realizá-lo aqui no Brasil. E o chanceler Ernesto Araújo, nosso eterno chanceler, é com certeza um dos convidados. Pergunta agora do Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Pois eu quero voltar a essa questão da ala militante da mídia e esses dias o relator do Podemos de Minas Gerais sugeriu o arquivamento do seu processo lá sobre a questão do AI-5. Eu quero lhe dar essa oportunidade de rebater, porque a manchete de um jornal carioca que faz clara oposição ao governo federal, hoje diz: após sugerir novo AI-5, Eduardo Bolsonaro rejeita a ditadura porque o poder já está em nossas mãos. Eu queria que você esclarecesse o seguinte: você fez uma análise de que o país poderia cair no AI-5 ou fez apologia ao AI-5, como leva a crer esse jornal? E qual a sua sensação de se ver julgado como alguém contra a democracia por exemplo, partidos como o PSOL, que defendem o regime venezuelano? Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto. Inclusive, eu aproveito a boa audiência de vocês e peço para quem quiser saber mais detalhes para me seguir no Instagram, BolsonaroSP, onde eu coloquei o vídeo da minha defesa ontem no Conselho de Ética. Pois bem, primeiro, não houve qualquer tipo de apologia, Constantino. Você sabe, você também já foi vítima dessa patrulha lacradora que chegou a dizer que você era um apoiador de um crime nefasto, Justo você, que é pai
assim como eu. Então isso daí não passa de narrativas, né? E torna-se mais repugnante ainda, como você falou, quando você é julgado pelos seus pares, pessoas que são membros, por exemplo, do Partido Socialismo e Liberdade. O próprio nome do partido já é uma contradição, onde reina o socialismo e não existe liberdade. Ou então por pessoas que são membros do Partido Comunista do Brasil. Ora, o comunismo, por onde ele passou, nesse pouco mais de um século de sua existência, ele levou à morte de mais de 100 milhões de pessoas. Esse é o tipo de pessoa que fala que eu tenho que ser caçado porque eu fiz apologia ao AI-5. E no meio da discussão eu falei, apresente, deputado, que estava me acusando, um print meu defendendo o retorno do AI-5. Apresente um print, onde ele me acusou também, falando que eu postei nas redes sociais, o fechamento do STF. Isso tudo, Rodrigo, não passa de guerra de narrativa, né? E também tem os interesses por trás. Permita-me aqui aproveitar o gancho da sua pergunta, porque a gente está aqui vivendo em meio a um escândalo que está sendo conhecido como Mamata Connection. Qual foi o enredo sempre criado pela esquerda militante da imprensa? É que um financiamento público estava pagando pessoas para denegrir a imagem de opositores políticos. E agora, quando a gente vê a Rede TV recebendo mais de 8 milhões de reais para colocar na sua... Perdão, a Rede TV não, a TV Cultura, perdão. A TV Cultura, que é da Fundação... Nossa, esqueci o nome da fundação aqui que eu ia falar, do Padre Anchieta. Padre Anchieta. Recebe mais de 8 milhões de dinheiro público para ficar fazendo roda viva, chamando Felipe Neto, Joyce Rossmann, Frota, Átila Marino, ou seja, apenas anti-bolsonaristas. E para sustentar o pessoal do antagonista, que sempre se dizia acima do bem e do mal e totalmente independente para fazer as suas críticas, eu pergunto, que nome que se dá a esse tipo de política? Será que mudou o nome de gabinete do ódio? Se a gente for olhar o Twitter e as redes sociais daqueles jornalistas que sempre falaram em gabinete do ódio e em corroborar essa narrativa de milícia digital, eles estão quietos. Eu pergunto por quê, né? Enfim, não vou me alongar muito nesse tema, mas respondendo a sua pergunta, é mera guerra de narrativas. Deputado, já que o senhor falou em liberdade, talvez um dos principais temas da semana seja a questão da liberdade religiosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, tomou uma decisão de liberar a abertura de templos e igrejas, especialmente no período do ano em que vivemos, né? Acabamos de passar pela Páscoa. E o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão contrária. O tema deve ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal amanhã. Eu queria a avaliação do senhor sobre a abertura ou não de templos e igrejas, até porque as aglomerações, pelo que eu tenho notado, têm acontecido no transporte público e em outros lugares que não as igrejas, que têm condições, os templos têm condições, por exemplo, de manter o distanciamento social, manter a questão de higiene. O que o senhor acha? Eu acho, Silvio, que assim como o Ministério da Saúde pode trabalhar, assim como as secretarias estaduais de saúde podem trabalhar, obviamente, tomando determinadas precauções, por que não aplicar a mesma medida, não só para a igreja, mas para os comércios? Para que as pessoas possam levar a sua vida sem ser necessário o suicídio, a depressão ou se afogar em dívidas, né? Eu acho que esse tema da liberdade religiosa é um dos mais sensíveis, né? Eu acredito que não pode se relegar a algo secundário a salvação da própria alma, né? A gente sabe, eu também acredito que você não necessita de uma igreja para salvar a sua alma, mas a igreja faz parte da rotina das pessoas para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar espiritual. E por que não dizer, nós também estamos enfrentando uma guerra espiritual. Então é importantíssimo que as igrejas estejam abertas, óbvio, tomando determinadas precauções. O que a gente tem visto é que determinados governadores e prefeitos têm se servido da pandemia para justificar suas medidas autoritárias, para tentar fechar igrejas, para tentar fazer o mal e levar o caos, porque o caos é terreno fértil para o socialismo. E quando eles próprios decretam o caos, quando eles próprios levam o desemprego e a fome, o que acontece? Primeiro, eles botam a culpa no Bolsonaro e depois eles vão lá posar de bons samaritanos, ajudando as pessoas mais humildes com doações e etc. A população não quer esmola do governo, a população quer trabalhar. E, mais uma vez, tomando as medidas de precaução necessária. Isso daí é natural, é o que o mundo inteiro, de maneira racional, tem tentado fazer. O lockdown, por onde passou, ele não adiantou, não tem qualquer base científica. Me dê um país onde o lockdown serviu como exemplo. Não existe.
É impossível. Você pode pegar a Argentina, que fez um dos lockdowns mais severos da América Latina, está lá com vários números de infeccionados, número de mortes também aumentando. E em vários outros países, até mesmo a OMS começa a reconhecer que o caminho não é através do lockdown. Então eu espero que essa semana o STF tenha um julgamento sensato, né, ligado ao artigo 5º da nossa Constituição, as cláusulas pétreas, as garantias individuais, para que a gente preserve a liberdade de culto, a liberdade religiosa, das liturgias. Se o Estado é laico, como é que pode o Estado agora determinar quando a igreja deve ou não funcionar?